quero colocar aqui para vocês um vídeo do Reinaldo Azevedo entrevistando um pensador chinês. E há duas coisas aí para observar, ou três. Reparem só. Reparem no Reinaldo Azevedo, né? Na risada dele, do porquê que ele riu. E reparem também no detalhe sobre a resposta do chinês e depois a questão do Estado levantada pelo chinês. Reparem essas três coisas que eu vou comentar com vocês, que são muito interessantes para a nossa esquerda reflexiva. Olha só, vejam isso agora. A China poderia ser uma democracia pluripartidária, com disputas eleitorais, campanhas eleitorais. 2 bilhões de pessoas querendo comer 3 refeições ao dia. Eu acho que dificilmente, né? Dificilmente. Eu acho que o que é extraordinário, o que é esse fenômeno chinês dos últimos 50 anos, o que é extraordinário é verificar que essa ideia de que existiria apenas uma fórmula para o desenvolvimento social, isso, era aí que eu queria chegar, econômico, que é a democracia liberal. É incrível isso, né? Que nos anos 2000, todo mundo acreditou que haveria apenas um caminho, que seria a liberdade de imprensa, o mercado aberto. Teve até gente que decretou o fim da história. Pois é, inacreditável que a gente tenha acreditado de forma tão veemente nisso tudo, né? E acho que o que a China mostra é que há outras formas de governança possível. Né? E, de novo, eu não acredito que haja um Estado bonzinho. Todo Estado vai ter uma dimensão de crueldade. A conta é que é difícil de fazer, né? O que é justo, o que não é. O primeiro que eu queria notar com vocês, porque eu já venho falando isso faz tempo, é essa história do fim da história. Como isso se disseminou, né? Porque só teve uma pessoa que falou isso, em termos de título de livro, né? Que foi o Fukuyama. E quando terminou a União Soviética, quando extinguiu-se a União Soviética, o Fukuyama fez um livro falando sobre o fim da história. E é interessante, né? Porque naquela época eu acredito que muito provavelmente o Reinaldo de Azevedo estava aplaudindo. Agora ele está, né, dando risadinha, né, como se ele fosse o sabichão. Agora, nem naquela época, nem agora, ele entendeu. Porque eu não sei se ele leu, mas mesmo que ele lesse, né? Porque eu já vi muita gente boa, já vi grandes filósofos falarem essa besteira, né? Que o Fukuyama decretou o fim da história, que ele achou que era o fim da história. Eu vi poucas pessoas lendo o Fukuyama a sério e entendendo o que ele falou, porque eu acho que ninguém leu. Eu acho que todo mundo comprou esse livro e ficou com essa ideia de que o Fukuyama estava fazendo a apologia do fim da União Soviética, como o fim da história, o capitalismo venceu. E as pessoas acreditarem que existe um cientista político, um filósofo chamado Fukuyama, que ele é um tonto, só porque ele era um conservador naquela época, hoje ele está mais próximo da esquerda, é uma coisa louca. Então eu vi o Peter Sloterdijk e o Richard Rorty, as duas únicas grandes personalidades que leram o livro, e viram que ele não estava falando o fim da história. Ele estava falando o fim da história com H maiúsculo. Ele estava falando de uma filosofia da história, de uma concepção de história. Dali para frente, a história com H maiúsculo, correspondente a uma filosofia da história, não iria existir mais. Essa é a questão. Por quê? Porque a filosofia da história do mundo moderno, ela estava calçada nessa disputa entre
um caminho de democracia liberal e um caminho do comunismo. Então, a visão de história, a concepção de história, estava calçada nessa dualidade. Quando essa dualidade se desfez, a história com H maiúsculo, ou seja, a concepção de história, a filosofia da história moderna, se desfez. Então, é o fim da história com H maiúsculo. É o fim de uma concepção de história. Mas não que a história cotidiana, o dia a dia, a historiografia, os eventos vão evaporar. Muito menos, né, é isto. Porque isso seria uma bobagem. Mas as pessoas acharam que ele estava falando isso. Acabou a história, o capitalismo venceu. Não. Acabou esta concepção teleológica, né? Essa concepção teleológica de uma teleologia do bem através da democracia liberal, uma teleologia do bem através do comunismo. Essa concepção não se coloca mais, né, uma filosofia da história. Ninguém vai chegar hoje e vai dizer para você, olha, a história caminha assim e a história caminha assado. Mas, nos tempos modernos, a ideia de que a história caminharia assim para o fim do capitalismo ou para a continuidade das crises do capitalismo, essas duas posições eram aquilo que a gente entendia como sendo a história, como sendo uma concepção de história. Hoje em dia, né, a filosofia da história está em baixa, de fato ela acabou. Talvez daqui a um tempo a gente volte a falar em filosofia da história. Mas hoje em dia, a filosofia da história, ninguém tem coragem de chegar e falar assim, olha, né, as contradições do capitalismo vão levar a tal lugar. Ou as contradições do capitalismo não vão levar a lugar nenhum, ele vai se destruir. Ou as concepções do capitalismo vão continuar e o capitalismo vai continuar. Ninguém vai querer dizer isso seriamente. Por quê? Porque ninguém tem mais uma concepção de história. A história com H maiúsculo se encerrou. E é isso que está ali, né, no Fukuyama. E é incrível que eu já vi muita gente repetindo essa porcaria da risadinha do Reinaldo de Azevedo. Agora, o outro ponto é que você olha essas pessoas debatendo, né? E aí você vê uma coisa estranha. Elas todo dia fazem a apologia da democracia liberal, não fazem? Todas elas. E ali elas revelaram, assim, na cara dura, que elas não acreditam na democracia liberal. Vocês perceberam? Elas não acreditam. Por quê? Porque a China se desenvolveu, né? Mas para se desenvolver, nenhum dos três ali ousou dizer. Tem até um ali que fala com milhões de pessoas querendo comer 3 vezes por dia. Ou seja, quando milhões de pessoas querem comer 3 vezes por dia, a democracia não serve. Tem que ter um outro regime. Gente, então essas pessoas, elas não acreditam na democracia. Veja, elas acabaram revelando isso. Elas não acreditam como sendo um regime que pode ser justo. E aí você vê a hipocrisia delas. Porque eu, particularmente, gosto da democracia e acho que ela pode fornecer bem-estar para uma boa parcela da população. Porque, veja, o regime autoritário da China, ele pode hoje dizer que ele não tem fome, mas ele submeteu os chineses a um trabalho semi-escravo. Não sei se valeu a pena. Para quem viveu, talvez não tenha valido a pena, porque perdeu uma vida. Então é preciso tomar cuidado com essas coisas, né? Da gente olhar e ver, então esses são os democratas, né? Eles não acreditam, né? Olha que coisa interessante. É? E o terceiro ponto que eu queria chamar a atenção de vocês é o do chinês. Ele dizer
que todo Estado tem uma dimensão da crueldade. Ele não devia dizer isso. Ele não devia dizer isso. Porque para uma pessoa estudada, para uma pessoa que vem da universidade, ele deveria recorrer digamos assim, à concepção clássica. Recorrendo à concepção clássica, as coisas se tornam menos espetaculares. E quando você fala assim, todo Estado tem uma dimensão de crueldade, né? A palavra crueldade. Mas não é assim que o Estado é definido pelos clássicos. O Weber fala, o Estado detém o monopólio da violência. Então, quando você vai pela definição, você entende as crueldades contingentes que podem ocorrer. Porque se uma instituição detém legitimamente o monopólio da violência, ela é uma instituição humana. Então, em determinado momento, mesmo legitimamente, ela pode cometer injustiças. Então, se ele vai pela definição, ele sai de maneira limpa. Ele evita o juízo de valor crueldade, tá? E aí a exposição fica mais, digamos assim, mais elegante, tá? É isso, gente. Serviu, né? Para nossa didática aqui. Daqui a pouco a gente volta.